Um substrato simples, feito com materiais que você tem aí na sua casa, que dá um resultado espetacular. É barato, é prático, é fácil de fazer e você nunca mais vai ter problema com podridão. As suas rosas vão desenvolver caudex monstro e vão viver sempre cheias de flores. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o professor Cido, sou especialista em botânica, especialista em agronomia, especialista em rosas do deserto. 3 vezes por semana eu passo por aqui compartilhando conhecimentos técnicos e científicos que têm ajudado pessoas do Brasil inteiro a terem rosas do deserto cada vez mais bonitas. E hoje eu quero ajudar você que está assistindo esse vídeo a acabar de vez com esse problema de podridão, com esse problema de rosas que não vão para frente, com esse problema de rosas que nunca tem flor quando você precisa. Fica comigo até o final do vídeo que tem muita coisa boa vindo por aí. É claro que para você ter rosas bonitas, demanda-se vários cuidados. Não é somente o substrato, mas o que eu vou ensinar para você hoje aqui de substrato vai resolver aí em torno de 70% dos problemas que você tem com a sua rosa do deserto. Primeira coisa que eu quero explicar para você é que se suas rosas do deserto estão apodrecendo, de vez em quando aparece uma com raiz podre, com caudex podre, não condene a água. O problema não é que você está colocando água ou que a sua planta tomou chuva, não. O problema é que o seu substrato não é bom, seu substrato é deficiente. Ele não está drenando o vaso, não está fazendo a água escorrer e está formando um material lá dentro que é o ninho, que é o manjar dos deuses para a criação das bactérias de apodrecimento, de podridão. E é isso que está fazendo você perder rosa. Você deve sim continuar colocando água, mas primeiro de tudo, você precisa fazer uma mudança de substrato urgente se você não quiser continuar perdendo rosas do deserto. Importante a gente falar para você aqui que o substrato não é um adubo, tá? Uma pessoa comentou nas nossas postagens dizendo: Cido, pelo menos 3 vezes por ano eu coloco substrato nas minhas rosas do deserto. E eu fiquei pensando, falei assim, como assim eu coloco substrato nas minhas rosas do deserto? E prestando atenção, eu conversei com essa pessoa no Instagram e essa pessoa disse que pelo menos 3 vezes por ano ela compra o substrato bom, substrato terra nova, e vai lá e coloca uma camada por cima do substrato já existente no vaso, como se estivesse colocando uma camada de fertilizante. E essa, gente, não é a função do substrato. Essa não é a finalidade do substrato. Ele não serve para isso, ele não é um adubo. O substrato é a base, é como se fosse a terra onde você planta. O substrato é o solo, é o material base que você vai encher o seu vaso e plantar a sua rosa do deserto direto nesse substrato. Então a questão não é simplesmente pegar um punhado de substrato e colocar em cima, na cobertura do seu vaso. É você fazer a mistura certa, a mistura correta, encher o seu vaso, fazer o plantio e deixar a sua rosa por pelo menos 1 ano naquela mistura. Você não precisa ficar colocando mais nenhum material para ajudar o substrato. Você precisa apenas fazer uma tabela de adubação depois de uns 3 ou 4 meses que você vai ter resultados duradouros e deslumbrantes. Agora, vamos falar desse substrato. Há muitos anos atrás, quando a gente começou a cultivar a rosa do deserto, lá em 2012, a gente tinha muita dificuldade. Eu, particularmente, perdi muitas rosas do deserto e também fui enganado com aquela conversa que rosa do deserto não gosta de água. A rosa do deserto é do deserto, você não pode colocar água, senão ela apodrece. Mas, com o tempo, a gente ficaria muito longa a história, como que a gente descobriu, a gente foi percebendo que quando a gente usava substratos com bastante material orgânico, um substrato não exagerado também, tá, gente? Com arenoso, um substrato que não tinha terra, aí nós passamos a ter resultados melhores. E nós começamos então, lá por 2015, 2016, a fazer testes. Plantava uma rosa na terra, plantava uma rosa na serrapilheira, que trazia direto do mato, plantava uma rosa no substrato de floricultura
e ao mesmo tempo fazia algumas misturas de alguns materiais, uns com 3, com 4, com 5 elementos. Então nós testamos de tudo que você pensar, de palha de arroz carbonizada, de carvão triturado, de esterco de gado, de capim triturado e ressecado, de aquela bagaceira que fica embaixo dos coqueiros, das palmeiras, dos pés de manga, tudo isso nós testamos. E depois de vários anos testando, a gente passou a observar que uma dessas misturas trazia um resultado especial, um resultado que todas as plantas plantadas naquela mistura, o resultado era sempre o mesmo, uma planta bonita, não apodrecia mais e estava sempre cheia de flores. E a mistura que nós descobrimos é a que eu vou ensinar para você hoje. Então, fica comigo aí, presta atenção. Eu sei que em algumas regiões, como é o caso da minha região, a gente tem muita dificuldade de encontrar determinados produtos. Então, quando a gente fala, olha, eu preciso de encontrar, por exemplo, isso aqui agora a gente encontra, mas isso até pouco tempo atrás não encontrava. Então, por isso eu vou deixar link, às vezes eu vou falar de um produto, por exemplo, aqui eu vou ali no pasto e colho o esterco de gado in natura, mas tem pessoas de outras cidades, né? Outro dia eu conversei com uma pessoa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e falou assim, onde eu vou arrumar esterco de gado? E hoje corre-se o risco de ter o agrotóxico, né, os produtos herbicidas que são utilizados para a eliminação de pragas nas pastagens, que você vai trazer aquele substrato, aquele esterco já comprometido, e quando você colocar na sua rosa pode atrasá-la. Então, por isso eu vou deixar link também de esterco de gado, de carvão triturado, qual que é o outro que nós vamos precisar? De substrato. Se você não encontrar na sua cidade, você clica no link aí e adquire. Tem o problema do frete, então para isso você precisa comprar mais de uma unidade para baratear no frete. Agora, gente, vamos embora lá. Esse substrato ele é formado por 4 elementos, 4 coisas que você vai encontrar com facilidade. Areia de construção, areia de rio, areia lavada, não serve areia de beirada de estrada, eu vou explicar isso quando eu estiver falando da areia e vou falar das finalidades dela. Em casa de material de construção, você chega lá e fala, eu quero areia lavada, areia de rio, que esse é o que você precisa. O carvão é esse mesmo carvão que você usa na churrasqueira, tá? Você compra o saco novo, não pode ser o que você já usou, você compra o saco, tritura ele, bate, mistura, acha um jeito de triturar, quebrar, ficar pedacinhos pequenos. Ele é o que você vai precisar, uma medida também. Esterco de gado. Se você mora em uma região que dá para você ir lá no pasto e colher, vá lá, colha, traga o esterco de gado e utilize o esterco in natura, o esterco novo, o esterco direto do pasto. Se não tem, então eu vou deixar o link lá no começo do vídeo também, quando eu estiver falando do esterco. E o último material, você vai precisar de substrato de floricultura, mas não é qualquer substrato, gente. Você precisa de um substrato com material orgânico, não é com material sintético. Então, um substrato que tem isopor, que tem resto de plástico, coisas de indústria, que é descarte de lixo que querem que você coloque na sua rosa, não dá certo, tem que ser material orgânico. Beleza? Então, bora lá, vamos falar dos materiais. Areia de construção, tá? Vou deixar uma foto aí do lado para você ver. Esse não dá para você comprar pelo link, você tem que comprar na sua cidade porque é pesado. Não ajunte areia na beirada da estrada, não pegue areia vermelha, areia de goma, tem que ser areia lavada, areia de rio. Também não serve areia branca de praia, ela tem muito sal e vai acabar danificando a sua planta. O primeiro deles que nós vamos usar, é o mais pesado, é a areia de construção. Gente, ó, vou segurar mais para baixo, que está aqui na minha mão, mas está pesado para segurar. Areia de construção, o material areia é um material inerte, ou seja, não possui nutrientes e nem retém nutrientes. Se você colocar uma adubação nesse produto aqui, vai lavar e vai tudo embora, não vai ficar, ela não vai reter. A areia, ela tem 2 características que eu vou chamar a atenção para você. Na verdade, ela tem 3 características que eu vou chamar bem a atenção para você. A primeira característica é que ela não segura água. Então, você vai colocar água, ela vai funcionar como um filtro. Essa água vai embora, os nutrientes que você colocou vão ficar ali. Então, essa é a primeira característica da areia. A segunda característica da areia é que ela ajuda a firmar a sua rosa, ou seja, ela dá uma sustentação. E a sua rosa
rosa do deserto precisa ficar firme para poder soltar as novas raízes, enraizar e assim ela conseguir se manter ali no vaso. Então a areia tem essa característica. Primeira, ela escoa a água, ela não retém água, serve como filtro. E a segunda, ela firma a sua planta. A terceira característica é que a areia, mesmo não segurando a água, não deixando empoçar, encharcar, ela se mantém úmida. E isso é muito bom porque o caudex da sua rosa do deserto, essa parte de baixo aqui, ó, essa parte é formada por água, é uma reserva de água que ela faz ali. Então, para você ter um caudex bonito, é preciso que o seu substrato fique úmido. A areia vai fazer isso, vai firmar a planta, vai escoar o excesso de água, mas vai manter úmido. Então, olha só. Essa aqui é a areia. Agora deixa eu explicar uma outra situação. Essa areia, gente, é areia de rio, tá? Quem mora em região de praia, areia do mar não serve porque ela contém um alto índice de sal. E quem vê aquela areia vermelha coletada na rua, ela também não serve porque a maior parte dela é argila, é terra. E aquilo lá, aos poucos, vai acabar matando a sua planta. Inclusive, a areia de rua pode vir prego, lacre de refrigerante, coisas assim que vem. Então, areia de rio. Cido, areia grossa ou fina, gente, não faz muita diferença. Quando a areia está misturada no substrato, isso aqui não vai fazer muita diferença, tá? Então você pode ir na casa de material de construção e adquirir a areia para reboco, areia para assentar tijolo, areia lavada de rio. É esse tipo de areia. Então, ó, nossa vasilha está aqui, né? Vou mostrar para você. A primeira medida será a medida de areia, tá? Então, já temos aqui dentro uma medida de areia. Carvão triturado. Só quem já triturou o carvão sabe o trabalho que dá triturar isso aí, gente. Isso não é de Deus triturar carvão, não. Dá um trabalho danado, um trabalho muito. Por isso, eu tô deixando o link embaixo desse vídeo para você adquirir o saco de carvão triturado. Vai facilitar demais a sua vida. Cido, vai ter frete. Para não ter frete, compre mais de um produto. Procure passar dos R$100 de compras aí, compre mais de um, que vai facilitar a sua vida e você não vai pagar frete. Outra opção é se tornar membro do Marketplace, né? Você é Mercado Livre Meli, é o Amazon Prime, você entra para o Prime do Amazon, ou então pega os cupons de descontos do Shopee para você comprar sem frete. O próximo elemento que eu vou colocar, gente, é o carvão triturado, tá? Eu tô com uns pedaços aqui que não foram tão bem triturados, o carvão tá bem molhado, não vou pegar nele porque depois não dá para continuar fazendo o vídeo, eu vou me sujar muito aqui. Tá? Esse carvão é o carvão de churrasqueira, o carvão que você compra no mercado, mas pode usar ele na churrasqueira e depois trazer? Não. O carvão tem que ser novo, virgem, pegou lá o saco, abriu, você vai triturar. Gente, ó, existem vários métodos para você dar uma quebrada no carvão. Não use pedaços grandes. Os grandes vão acabar cortando, danificando as raízes da sua rosa do deserto. E não é isso que você quer. Você quer rosa do deserto bonita, você quer rosa do deserto cheia de flores, né, saudável. Então você vai quebrar ele até ficar pedaços pequenos assim, gente, ó. Esses são os tamanhos, o tamanho ideal para você. Eu vou pegar um só aqui para você ver, ó. Esse é o tamanho ideal, né? Olha lá, para você deixar o seu carvão. Tritura ele bem, quebra ele bem. Por quê? O carvão ele possui uma característica e uma substância que faz com que a planta retire melhor os nutrientes do solo. Ele ajuda, não é um nutriente, tá? Não é um adubo, mas ele ajuda a planta a retirar, ou seja, ele melhora a qualidade da nutrição da planta, retirando os macro e micronutrientes na medida que ela precisa. Então ele auxilia nisso. Outro fator, ele ajuda a ficar arejado, ficar espaçoso lá por dentro para as raízes desenvolverem melhor. E também ajuda a escoar a água. Então o carvão ele é muito bom para escoar a água. É errado colocar carvão no fundo do vaso, principalmente pedaços grandes. Com o tempo, suas raízes, as raízes da sua rosa vão chegar até lá e vão acabar sendo danificadas. Então não coloque pedaços grandes, coloque ele assim triturado, misturado. Substrato de floricultura. E eu vou falar o nome do melhor substrato. Eu nunca encontrei outro melhor do que esse. Às vezes o seu resultado não é bom porque você usa um substrato que não é bom. O melhor substrato para você fazer essa mistura e para você utilizar no seu plantel é o substrato Terra Nova. Tá com dificuldade de encontrar ele na sua cidade? Tem link aí do lado, tem link embaixo, tem link no grupo de ofertas. Entra para o nosso grupo de ofertas que você vai ter o link para adquirir o substrato
Terra Nova, o melhor substrato que eu e a Norma conhecemos para rosas do deserto. Então eu estou aqui com o substrato, é aquele substrato famoso, está ali a embalagem, não vou pegar, mas é o substrato famosão. O ideal é você comprar aquele que tem casca de pinos carbonizada, casca de arroz carbonizada, aquele substrato que é preto, escuro, que você vê uns pedaços de casca, uns pedaços de madeira dentro dele. Aquele é o melhor substrato para você fazer essa mistura que nós estamos fazendo aqui. Esse substrato, gente, ele vai servir para deixar fofinho, né, para a planta poder crescer o caldex. Ele vai ajudar a não reter água, a fazer com que escoe. E a outra função dele aqui, ele vai ajudar que esse lugar seja mais arejado, né? Ele vai ajudar para que as plantas, as raízes da planta consigam crescer mais, consigam aumentar, consigam ir para frente. Então, uma medida de areia, uma medida de substrato. Esse substrato, gente, também ele tem bastante material orgânico e esse material vai ajudar na nutrição, na alimentação da planta ao longo dos próximos meses, tá? Então, a gente vai colocar agora em nossa mistura, ó, tá aqui a mistura, nós vamos colocar uma medida do substrato. Bom, já temos 2 elementos. Esterco de gado já foi muito difícil, agora não é mais, porque você consegue comprar o saco de 5, de 10, de 15, de 20 quilos. Estou deixando o link também embaixo, lá no grupo de ofertas, lá no Instagram, para você adquirir. A vantagem desse esterco de gado é que você não precisa curti-lo, ele já vem curtido, ele vem isento, livre de sementeiras, não vai ficar nascendo praga no vaso, e também ele não é um esterco que você vai ter problema com a presença de herbicidas, de agrotóxicos que foram utilizados na pastagem. Ele já vem 100% limpo e triturado para você utilizar na formulação do seu substrato. E esse elemento aqui é um dos que mais as pessoas comentam. Cido, depois que eu passei a usar isso na minha rosa do deserto, elas não ficam feias mais de jeito nenhum, só cheias de flores, só bonito, só saudável. As que estavam mirradinhas estão tudo bonitas, estão tudo para frente. Que produto é esse? É um produto chamado esterco de gado. Ó, esse aqui está bem sequinho, acabou de chegar um saco para a gente ali. Ele está triturado, ó, dá para ver que ele é triturado, então se eu erguer ele aqui assim, ele vai voar tudo embora. O esterco de gado é um dos adubos mais antigos usados pela humanidade, seja na agricultura, na jardinagem, no paisagismo, é muito usado, é usado demais da conta. Desde a antiguidade as pessoas usam. E existem sim alguns mitos relacionados ao esterco de gado. Se eu colocar esterco de gado, minha planta vai morrer? Não, não vai morrer. Ela pode morrer por outro motivo, mas não pela presença do esterco. É claro que você precisa saber a quantidade de esterco que você coloca, tá? E hoje, nesse substrato, eu vou ensinar certinho a quantidade para você. Bom, o esterco de gado, ele é como se fosse um NPK orgânico, natural, de longa duração. E ele é de liberação lenta, ou seja, você coloca o esterco de gado, ele vai soltando aquele chorume e ali vão saindo os nutrientes que vão alimentar a planta durante 3, 4, 5, até 6 meses. Ele vai dar ótimos resultados para você. Que tipo de esterco eu posso usar? Esterco de gado bovino, boi, vaca, esterco de equinos, né, égua, cavalo, esterco de muares, você pode usar também o burro, a mula, o jumento, né? Você pode usar também de gado ovino e caprino, cabra, cabrito, carneiro, bode, e também pode usar de coelho. Só não pode usar de frango nessa medida aqui, tá? De frango não funciona desse jeito que eu estou ensinando aqui, então não vou ensinar hoje, porque o de frango é outra formação, é outra coisa, não encaixa nesse substrato, não vai dar resultado, vai colocar em risco as suas plantas. Você vai precisar também de uma medida dessa, eu já vou derramar ali, porque, ó lá, já subiu o pó. Então nós temos aqui, ó, nessa vasilha, 4 medidas, gente. Uma medida de carvão, uma medida de esterco, uma medida de areia e uma medida de substrato de floricultura. São 4 elementos. Agora é só pegar a vasilha, tá? Misturar isso aqui bem. Ache um jeito. Se você tiver a tampa da vasilha, você tampa a vasilha e aí você roda ela para lá e para cá, para lá e para cá. Ou você mete a mão na massa e vai aos poucos mexendo isso aqui. O importante é mexer para ficar homogêneo, para ficar bem distribuído, para ficar bem misturado. Essa é a parte mais importante para você fazer. Pessoal, não é difícil, é fácil, são materiais fáceis. Se você não quiser comprar, mas quiser ralar um pouco aí na sua cidade, eu tenho certeza que você consegue todos esses produtos e isso vai facilitar a sua vida, sim.
sim, vai ser muito bom, muito prático, muito fácil de ter esse substrato e ter um cultivo excelente de rosas do deserto. Agora, não esqueça que embaixo desse vídeo tem o link para o nosso grupo de ofertas. Eu sempre deixo esse link lá. É um grupo de WhatsApp silencioso onde a gente posta ofertas de diversos setores que tem ajudado muitas pessoas a adquirirem produtos, a adquirirem mudas de rosa do deserto, a adquirirem sementes, a adquirirem fertilizantes, adubos, controle de pragas e doenças, cola para enxerto, faca, fita de enxertia, tudo isso aparece lá no grupo de ofertas. É só você clicar no link, entrar e ficar aguardando. Às vezes você entra num dia da semana que não tem muitas ofertas por lá, mas é só você entrar e ficar aguardando que quase todo dia a gente posta bastante ofertas nesse grupo de ofertas. Nosso Instagram tá aí para você ver, o nosso Facebook também eu tô deixando aí na tela. Segue a gente que por lá também tem muito conteúdo legal. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.